5 motivos para você não usar IA se você está aprendendo a programar. Eu sou o Thales, professor de computação e programador, e neste vídeo vou te falar 5 coisas, isso mesmo, que a IA vai te atrapalhar se você está aprendendo a programar agora. E se você já é experiente, confira se você não está cometendo nenhum desses erros. Bora pro vídeo. Com essa facilidade do uso de IA que a gente tem hoje, essa infinidade de IAs grátis que a gente tem, ChatGPT, Gemini e por aí vai, se torna muito tentador a gente usar a IA para aprender a programar, achando que isso vai facilitar a nossa vida. Mas não é bem assim. A IA muitas das vezes pode atrapalhar o nosso processo de aprendizado e tornar a gente dependente dela e até mesmo preguiçoso. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: você não vai aprender a pensar como um desenvolvedor da tecnologia que você está estudando. Imaginem que vocês têm uma lista de alunos e vocês precisam ordenar ela em ordem alfabética. E aí vocês não sabem como faz isso e procuram direto no ChatGPT ou que seja no Gemini. Ele vai te apresentar um código que ordena essa lista, mas se você tivesse um pouco mais de conhecimento da linguagem que você está usando, provavelmente você saberia que ela tem ou não um método já pronto que faz essa ordenagem da lista para você. Não estou dizendo que a gente precisa saber tudo que a linguagem oferece para a gente, seria humanamente impossível. Mas tem determinados tipos de coisa, determinados tipos de conhecimento que a gente já precisa estar dominando ali para saber quais são as possibilidades, quais são as ferramentas que aquela linguagem te oferece para você resolver determinado tipo de coisa. Deu para entender? É claro que quando você estiver aprendendo pela primeira vez uma linguagem de programação, talvez você não vá saber que ela tem um método já pronto e que talvez esse método se chame sorte para fazer a ordenação. Mas depois de um determinado tempo, você não souber isso mais e sempre ficar dependente de uma IA, que seja do Google, que seja de outra coisa, para saber uma coisa básica da linguagem, isso já começa a ser problemático. O problema não é consultar as coisas que a gente precisa fazer. Eu consulto, muitas das pessoas consultam, todo mundo consulta uma hora ou outra alguma coisa que vai fazer. Mas não saber uma coisa que é básica da linguagem ali, e sempre que você vai fazer aquilo, você precisa ir numa ferramenta de inteligência artificial, isso já é um pouco mais problemático. A segunda coisa é a falsa sensação de que você está dominando ou aprendendo determinada tecnologia, mas na verdade você está apenas copiando. À medida que você vai resolvendo os problemas com a inteligência artificial e vai dando certo, você vai ter uma falsa sensação que você já está programando bem e que você já domina a tecnologia. Mas faça uma pergunta para você mesmo. Se tirar a IA, a inteligência artificial, você vai conseguir resolver os problemas? Você vai ter o pensamento de programador? Você vai conseguir programar pensando na tecnologia que você está aprendendo? E aí volta no primeiro caso que eu falei. Então, a IA pode te dar uma sensação que você está aprendendo a programar de fato. Pode ser que ela está gerando o código para você, você está copiando, está testando, está rodando e está fazendo sentido. Mas na verdade você está só copiando e colando e reaproveitando tudo que ela tá gerando de código para você e você de fato não está entendendo o que está fazendo ali. E se tirar ela de você, você também não vai conseguir mais resolver os problemas porque você não está aprendendo de fato a programar. Você está aprendendo a passar o problema para ela e ela está fazendo o código para você. A terceira coisa é a IA vai dificultar o seu entendimento sobre os problemas que você precisa resolver. Na medida que você vai resolvendo os problemas com a IA e não se preocupa em primeiro entender o problema e tentar resolver sem ela, isso vai te distanciando do contexto do real problema que você tem que resolver. Você vai se desconectando do real problema e vai só transferindo aquilo para a inteligência artificial, digitando ali para ela o que você espera no caso. E aí ela vai te dar uma resposta. Só que isso é muito perigoso.
Se você não entende o que tem que ser feito, qual a resposta que você quer, dificilmente você também vai conseguir passar para ela o que você espera. E aí ela vai te retornar qualquer coisa e você vai poder achar que aquilo tá certo e vai copiar e vai colocar no seu código. Isso não é legal. Primeiro, tente entender o problema sem o uso da IA. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é o seguinte: na empresa que eu trabalhei, tinha um estagiário que ele tinha muita dificuldade de entender o problema mesmo que a gente estava passando para ele resolver. Então, se a gente chegasse nele e falasse assim: ó, eu preciso que você retorne para a gente essa lista, sei lá, de um produto e coloque aqui na tela o nome do produto, o valor dele e, sei lá, a quantidade. Não fazia sentido para ele, ou ele não conseguia entender que para ele ter esses produtos, ele teria que vir de algum lugar, né? Que ele teria que fazer algum tipo de requisição para algum back-end, que esse back-end ia consultar algum banco de dados e ia retornar esses dados para ele. Ele não entendia esse processo, que ele tinha que fazer isso. Ele ia ter que fazer alguma chamada para alguma rota e a rota ia bater em alguma API, etc. Né? Ele não entendia esse contexto inteiro. E aí, como que ele tentava fazer? Ele colocava na inteligência artificial. Ah, eu preciso buscar os produtos aqui para mostrar na tela. Mas a IA não entende o programa que ele está fazendo. Ela não conhece as rotas, ela não conhece o banco de dados, ela não sabe se tem uma API, ela não conhece nada disso. E provavelmente ela vai trazer um código genérico ali para ele que vai se conectar, sei lá, em uma URL fictícia. Alguma coisa assim, eu não sei. Então ele não tinha esse entendimento do real problema, como que as coisas precisavam ser feitas, os passos que ele precisava dar para ele atingir o objetivo dele. Ele não entendia o contexto geral do problema ali. E ele só jogava para a IA e esperava que a IA ia saber de tudo e ia devolver o código para ele funcionando. E não é assim que funciona. A gente tem que saber o contexto das coisas, entender o passo a passo ali, para que a gente consiga minimamente pensar em uma solução para fazer alguma coisa. A quarta coisa é a IA gera muito código ruim. Galera, acabei deletando sem querer a quarta parte do vídeo explicando que a IA gera código ruim, mas a explicação é o seguinte: a IA vai preocupar primeiro em gerar para você um código que funcione e não um código bonito, bem limpo e que funcione. O que eu quero dizer com isso? Ela não vai escolher os melhores nomes de variáveis, os melhores nomes de funções, o melhor nome para as classes. E na hora de dar manutenção vai ficar muito difícil, porque não foi você que escolheu as nomenclaturas que estão ali. Pode ser que ela vai gerar funções gigantescas também. Ela não vai se preocupar em fazer funções pequenas que façam somente uma coisa. Ela vai fazer um emaranhado de código e vai entregar para vocês ali. Talvez até funcione, mas não quer dizer que funcione, que é bom. Imaginem só vocês contratarem um pedreiro para construir a casa para vocês e ele constrói a casa com as paredes tudo torta e desalinhada. Provavelmente vocês não vão aceitar que ele faça desse jeito. Programação, código é do mesmo jeito também. Não é porque está funcionando que é bom. O código limpo, o código bem legível, bem escrito, é muito importante para você dar manutenção nele depois e para que seus colegas entendam o que aquele trecho de código ali está fazendo. Era mais ou menos isso que eu tinha falado da primeira vez, galera. Desculpa aí pelo vídeo ficar desse jeito, mas continuem aí assistindo que tá bem legal. Valeu! E o número 5 da nossa lista é: você vai ficar viciado em usar inteligência artificial. E quando isso acontece, é muito difícil de largar da inteligência artificial. Qualquer coisa que você for fazer depois, você sempre vai nela primeiro e nem vai pensar como que resolve. E isso vai acabar gerando os 4 problemas que a gente abordou aqui antes. Então, tome muito cuidado para não se viciar
em usar a inteligência artificial para fazer tudo para você. Tente primeiro fazer sem ela, tente primeiro fazer sozinho. Entenda a linguagem de programação que você está usando, entenda o problema que você quer resolver, faça um bom código e use ela como uma ferramenta e não como uma muleta que você sempre vai estar precisando dela para resolver tudo para você. Então, pessoal, esses foram 5 motivos que você não deve usar a IA para aprender a programar. E se você já é experiente, você já tem algum desses vícios, você já tem algum desses hábitos, deixa aí nos comentários. E se você tiver pensado em mais algum motivo para não usar IA caso esteja aprendendo a programar, também deixa aí nos comentários. Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários também se vocês gostaram ou não, né? Passa aí para mim os feedbacks, vou ler todos e vou tentar melhorar nas próximas vezes. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí por favor também. Deixe seu like e até a próxima. Valeu!